chegou o momento, atenção, é exclusivo. Balanço Geral sempre tem uma reportagem grande, uma reportagem de um grande acontecimento, algo novo que nós descobrimos e agora tem uma entrevista reveladora. O Balanço Geral da Tarde fala com Lenise Fernandes, a médica que está presa por tentar matar o ex-marido dela, o empresário Wellington Cruz. Essa história também dá um filme, uma novela da vida real. É a primeira vez que ela vai falar. Lenise, ela diz que entrou no apartamento do hotel para proteger o filho dela. O que acontece? Eles ainda estão casados, mas nesse processo de separação, era um final de semana para o filho ficar com o pai. Ele vai até a cidade, pega um quarto maiorzinho, um apartamento, e ela liga para ele para saber como é que está o filho. Ela diz que começou a ouvir o filho chorando. Essa é a justificativa dela. Essa médica vai até o hotel, passa pelo hall sem se identificar. Ela pega uma chave de fenda e abre a porta. Quando ela entra, você vai ver do lado de dentro o que acontece. Essa mulher está armada. Ela diz que é uma colecionadora, ela é CAC porque ela pegou essa arma justamente para se proteger. Porque ela sempre sofreu violência psicológica, violência física, patrimonial. O cara não deixava ela administrar o próprio dinheiro, o próprio salário dela. É o que a mulher diz. Quando ela está dentro desse quarto, ela atira 3 vezes. Atira para matar. Apenas um disparo acerta, o homem sai vivo. E o filho, ele fica, você consegue ver na imagem, que ele fica até assustado, porque ela sai primeiro e o filho sai. Mas ele não vai direto para os braços da mãe. O filho tinha acabado de perceber a mãe tentando matar o pai, ele fica arredio. Então nós temos uma mulher dizendo que só atirou para proteger o filho, mas o filho não está tanto na mãe desse jeito. Não está colado na história dela. Eu quero que você assista essa reportagem, porque falando assim, eu só estou trazendo os detalhes. Eu não estou dando a minha opinião. Eu descrevo para você exatamente o que aconteceu. Só que quando você ouvir essa médica falar, talvez você mude de ideia e fique do lado dela. Muitas pessoas que já assistiram essa reportagem aqui no Balanço, antes de levar ao ar, me disseram, Passaia, eu começo a olhar para esse caso um ponto de vista diferente. Eu começo a sentir sofrimento e verdade das palavras dessa mulher. Será que você que está me assistindo também vai pensar assim? Vamos ver? Uma entrevista exclusiva, reveladora, negociada durante meses. Uma mulher calma, acostumada a salvar vidas e que agora enfrenta uma acusação de um crime que abalou uma cidade inteira. Uma pessoa que sempre prestou serviço para a comunidade. Médica em 4 municípios. Vim parar e ser tratada como tal, foi colocado uma pessoa que nunca nem ouvi nem reclamação como médica, nem como pessoa, não tem nada que desabone a pessoa. Joinville, uma cidade com mais de 600 mil habitantes no norte catarinense, é aqui que vamos buscar entender o que levou uma mãe a uma atitude extrema. Mas antes, a nossa primeira parada é na cidade vizinha de Jaraguá do Sul, distante apenas 1 hora. Tiros ouvidos por vizinhos vindos de um desses apartamentos. Legítima defesa ou crime premeditado? No meio de uma disputa judicial, uma criança de apenas 8 anos. 11 de agosto de 2024. Neste prédio, em Jaraguá do Sul, o policial militar Wellington da Silva Cruz e o filho estavam hospedados. Wellington havia conseguido autorização da justiça para ver a criança. Viajou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde morava, para passar o fim de semana. Uma determinação de guarda compartilhada, emitida pela justiça, obrigou a mãe do garoto a liberar o passeio. Mas não foi isso que imagens do circuito de segurança do prédio mostraram. Lenise Fernandes Sampaio Cruz circula pelo prédio. Ela analisa a fechadura do apartamento, desce e fica por um tempo no celular. Depois,
sobe novamente com um objeto metálico que parece ser a chave da porta. Ela consegue abrir. Logo em seguida, o ex-marido e o filho chegam. Uma hora depois, vizinhos escutam tiros. Eles chamam a polícia. O crime aconteceu neste prédio em Jaraguá do Sul. Em depoimento à polícia, o homem contou que foi surpreendido ao entrar no quarto e se deparar com a ex-companheira saindo de dentro de um armário onde permaneceu escondida. Segundo a apuração da investigação, logo em seguida começou uma luta corporal e ela, armada, teria disparado 3 vezes contra ele. Um tiro atingiu a perna. Depois da chegada da polícia, o mesmo circuito de segurança registra Lenise saindo descalça do apartamento com um filho que parece assustado. Segundo a investigação, a criança presenciou a violência. Lenise Fernandes Sampaio Cruz é médica e atuava em um hospital de Jaraguá do Sul. Ela teve o contrato cancelado ao ser presa por tentativa de homicídio contra o ex-companheiro. Desde então, ela está detida aqui no complexo prisional de Joinville. Nós viemos até Santa Catarina. Lenise aceitou conversar. A entrevista exclusiva ao Balanço Geral foi negociada com a defesa da médica e com a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Para termos acesso à penitenciária, toda a nossa equipe precisou passar pelo esquema de segurança que é apresentado a todas as pessoas que chegam aqui. Esse aqui, ó, é um scanner. Chegou o meu momento de passar por ele. Vou lá então. Feito. Pronto. A Penitenciária Feminina Regional de Joinville abriga mais de 300 detentas. Uma delas é Lenise Fernandes Sampaio Cruz, de 40 anos. Há 10 meses, ela cumpre pena aqui. Para esse tipo de entrevista, você pode perceber que todos os corredores estão vazios. Essa é uma preocupação da direção da penitenciária, que nenhuma outra detenta seja filmada. A nossa entrevistada já está nessa sala aqui, determinada pela direção da penitenciária. Lenise, sou Jair Bastos, TV Record. Prazer. Como está? Diante da situação? Mas melhor só no céu. Vamos conversar? Vamos. A aparência inicial é de uma mulher calma. Eu queria começar te perguntando por que você está aqui? Uma mãe desesperada, né, que tentou proteger o filho. Né? Só que eu acredito que era o que qualquer mãe que procurou todos os recursos cabíveis dentro de uma estrutura e não conseguiu, ela iria verificar como o filho estava. Lenise e Wellington se conheceram há 12 anos em uma rede social em Campo Grande, onde ela foi estudar medicina. O casamento durou 8 anos. Um relacionamento, segundo ela, marcado por manipulação, violência psicológica, física e patrimonial por parte dele. Meu salário, eu não recebia meu salário. Era todo ele que pegava o meu salário, entendeu? Então, ele comandava tudo, né? Tinha esse poderio por completo, de finanças, de tudo. Ano de 2021. Por conta desse histórico de violência, Lenise conta que decidiu fugir de casa. Foi morar na terra onde nasceu, Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, ao lado dos pais. Uma medida protetiva foi concedida pela justiça na época, que determinava o distanciamento entre eles, o que não era respeitada por Wellington. Lá no Ceará, alugou um apartamento próximo ao meu, tirava fotos
próximo onde eu estava residindo. Neste mesmo período, o ex-marido registrou mais de 10 boletins de ocorrência online acusando a mulher de alienação parental. Em novembro do mesmo ano, uma nova fuga. Lenise se muda com o filho para Santa Catarina. Ela diz achar que era a libertação, mas não. Mudou para 300 metros da minha casa de novo, aqui em Jaraguá. Botou no processo da vara da família que eu morava a 300 metros da minha casa, né? Então, cara, Jaraguá não é pequeno para o cara escolher justamente um apartamento, né? Nem casa. Porque casa, beleza, é difícil de achar em Jaraguá, mas apartamento. Sexta-feira, por determinação da justiça, o Wellington buscou o filho na escola para passar o fim de semana com ele. O compromisso era devolvê-lo na própria escola na segunda-feira seguinte. Na hora eu entrei em desespero, né? Aí liguei de novo para a diretora, aí a diretora disse, não, mas eu digo, e o William, como saiu? Aí eles, não, o William saiu bem, a gente conversou com ele e ele saiu bem. Aí eu, tudo bem, eu tranquilizei. A médica conta que tentou contato para saber como o filho estava. Foi aí que um detalhe desencadeou momentos de desespero. Aí eu liguei de novo, assim como eu fiz no sábado, e o William estava chorando. Ele tomou o celular do William e desligou. Foi daí onde tudo começou. Câmeras de segurança do prédio flagraram o momento em que a mulher aparece no corredor. A polícia, a médica disse que foi até o local porque estava preocupada com a saúde do filho, já que ela não conseguiu contato telefônico com ele. Liguei para a polícia e disse para a polícia, ó, eu tenho medida protetiva, está acontecendo isso, meu filho está chorando, eu não sei como é que ele está, e eu estou preocupada. Né? A polícia disse, mas como você não sabe qual o número do apartamento que ele está, então a gente não pode fazer nada. Liguei para a advogada dele. A advogada dele falou assim para mim, eu não vou incomodar meu cliente. Lenise estava armada. Eu tinha o CAC. Eu fiz o CAC por medo, né? Então, por medo de morrer. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de qualquer hora ele chegar. Eu vivia a pergunta do senhor. Ao ouvir pai e filho chegando, Lenise entrou em um armário no andar superior para não ser vista. Ali ficou por cerca de 1 hora. Quando eu saí, ele veio, entendeu? Foi aí que ele me viu, que ele veio. Ele ligou a água e veio do banheiro. Você estava saindo? E nisso eu estava saindo. Aí foi onde houve a agressão. Que tipo de agressão? Soco. Tinha hematoma por tudo quanto era lado. Ela atirou 3 vezes. Um dos tiros atingiu a perna do ex-companheiro. Ele me soltou, aí no que ele me soltou, se eu quisesse matar ele também, eu sabia que a arma tinha bala, eu sabia onde ela estava. Só era ter ali como executado e pronto. Acabou, se fosse esse o meu objetivo de matar, que nunca foi. Lenise disse que houve luta corporal e que o filho do casal viu tudo. E ele grudou no meu pescoço e puxando a arma. Aí eu falei, tá sem bala, acabou. Eu fiz de conta que eu sabia quantos tinha no pente. Aí fiz assim, ele viu que não disparou, ele soltou a arma e eu consegui jogar a arma pros pés. No que eu joguei a arma pros pés, ele soltou. No que ele soltou, ele grudou com as 2 mãos e isso meu filho já tinha subido. A polícia foi chamada pelos vizinhos e levou os 2 para um hospital. O ex-marido ficou ferido e permaneceu hospitalizado. Lenise foi presa. No STJ a gente está tentando fazer com que eles entendam que a Lenise ela não é um perigo para a sociedade, tanto limitando a liberdade. E o porquê isso? Porque hoje a prisão preventiva, o requisito essencial é essa demonstração do perigo dela para a sociedade. E aliado a isso, a gente também sustenta que
O monitoramento eletrônico e a tornozeleira já é suficiente para ela, até porque o ex-companheiro dela mora em Mato Grosso do Sul, uma distância muito grande. A polícia entendeu que o crime foi premeditado, já que ela alugou um apartamento no mesmo prédio. Lenise contesta essa versão. Ela afirma que alugou o apartamento para poder ficar perto do filho e que não arrombou a porta. Quando eu fui pegar a chave minha, né, tem um monte de caixinha lá que as portinhas ficam tudo abertas, entendeu? Então dentro dessas portinhas ficavam as chaves. Né? Quando eu peguei a minha, eu vi que a dele estava lá. Aí eu peguei a dele. Né? Eu entrei com a chave do apartamento dele. Na penitenciária feminina de Joinville, Lenise ajuda na área da saúde e a direção diz que ela tem bom comportamento. Uma maneira de manter a serenidade que só é quebrada quando o assunto é o filho. Eu já pedi, já fiz memorando. Uma determinação da justiça permite que Lenise mantenha contato com o filho através de videochamadas, mas isso nunca aconteceu. Agora que eu tive conhecimento dessa decisão, fiquei sabendo, pensei. Eu não consigo falar. O direito à visita, ele vem instituído na LEP, é um direito que a presa tem. Faz praticamente 10 meses que a justiça determinou que deveria ocorrer as visitas, mas o tutor, né, o pai da criança, não vem cumprindo. E há mais ou menos um mês ela recebeu a informação, essa decisão de 10 meses atrás, e até o presente momento não teve esse direito. São através de cartas nunca enviadas que ela extravasa a saudade. Ela não mandou as cartas porque acha que não serão entregues ao filho. Você teve contato com seu filho? Há quanto tempo você não consegue conversar com seu filho, ver através de imagens ou simplesmente uma ligação? Desde quando eu vim presa. 10 meses você não conversa com seu filho? Eu escrevo. Isso sim é um alívio. Que é a forma que eu tenho. Eu escrevo cartas para ele e deixo falar comigo. Os advogados de Lenise aguardam julgamento para pedir a absolvição e sustentam uma tese de legítima defesa. Todo o histórico de violência doméstica que ela sofreu e sofre até hoje, né, há vários anos, todas as vezes em que ela procurou ser assistida pela justiça e não teve o suporte necessário, fez com que ela agisse com os seus próprios meios. Nós, enquanto defesa, também acreditamos que faltou suporte do Estado durante toda a trajetória dela para que ela pudesse ser melhor conduzida nos locais em que ela buscou esse apoio e não encontrou. O filho segue sob a guarda do pai. O que você imagina agora? O que você pensa no futuro? Você pensa em voltar a exercer medicina, ficar com seu filho? Como eu falei, tem muitas coisas a se pontuar em alguns processos, né? Então, que isso seja revisto pelo judiciário, que seja revisto. O que você pensa quando você ouve essa mulher? Você consegue concordar que ela é inocente ou que ela agiu pelo impulso, que ela realmente precisava ter feito isso? Ou você fica com alguma dúvida? Eu gostaria que você assistisse também uma outra versão, um outro lado, porque o Balanço Geral foi ouvir o Wellington, o ex-marido da Lenise. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse empresário rebateu as acusações da médica de que ela era a vítima de violência doméstica e disse que até hoje convive com sequelas dos disparos. Amanhã, aqui no Balanço Geral, o que ele tem a dizer, o que ele pode mostrar e do ponto de vista dele, por que ele é a vítima dessa história. Eu vou mostrar isso para vocês e, claro, tem muita gente que pergunta, olha, eu gostaria de saber, depois de assistir a tudo isso, o que o Lombardi pensa, o que você, Passaia, você pensa. Vamos assistir aos dois lados? Amanhã aqui no Balanço Geral tá imperdível.